Oi, gente! Eu sou a Delane Marques, do canal Viver Expandindo. Esse canal de expansão da consciência que está sendo desenvolvido junto com você, para você que também está nessa jornada de expansão da consciência. O vídeo de hoje é a aula 2 de um curso chamado GPS Espiritual. Se você caiu aqui de paraquedas, não te preocupa. Tem um card aqui que vai te levar para as aulas anteriores. Tem a aula inaugural e a aula 1. E aí você volta lá primeiro para depois acompanhar pelo vídeo daqui, tá? O que é, Delane, o GPS espiritual, para mim saber se eu vou lá no outro vídeo assistir. Sabe quando você está nessa fase onde você já entendeu que nós não somos só esse corpo físico, que quando a gente, por exemplo, quando a gente vê alguém que desencarnou, que a gente vê que fica só a matéria, a gente sabe, cadê aquela alma, aquele espírito que animava aquele corpo? Então, aquela alma, aquele espírito que habita em mim, que habita em você, que está animando o seu corpo hoje, ela não ia sair lá de onde ela estava para cá se ela não tivesse um propósito, se ela não tivesse um objetivo certo daquilo que ela queria viver. O que acontece é que quando a gente chega aqui bebezinho, a gente não está com a parte mental toda formada. Então, para essa alma, é tudo muito latente. Ela sabe exatamente para onde ela quer ir. Só que aí nós vamos desenvolvendo as estruturas do ego, as estruturas mentais, que vão sendo modeladas a partir do padrão de comportamento onde a gente é criado, da comunidade em que a gente é inserido, e a gente vai esquecendo, a gente vai se desconectando. Só que a alma fica o tempo todo lembrando a gente, chamando a gente para voltar lá para aquele propósito de alma. Delane, essa conversa está um pouco espiritual demais, mas é sobre isso. É sobre aquilo que a tua alma, aquele vazio interno que está dentro de você. Sabe aquelas pessoas que você olha e diz assim, de repente essa pessoa é você, que parece que tem tudo, que não tem motivo para estar deitado numa cama, mas todos os dias acorda como se fosse um suplício. Ou aquela pessoa que já toma remédio controlado há muito tempo. Ou aquela pessoa que está deitada numa cama num nível de depressão que não levanta mais. Isso é a tua alma que está lá no fundo gritando, ei, eu não vim fazer isso, eu vim fazer outra coisa. E você está só vivendo uma programação, um padrão. E o que é o GPS espiritual? É a gente se reencontrar com essa alma. São atividades, são práticas simples, baseadas na física quântica, baseadas na filosofia hermética, nas leis universais, que vão fazer você se reconectar, você se lembrar do que é que essa criança queria e do que é que essa alma veio fazer na Terra e que a criança sabia muito bem. Mas a gente esqueceu ao longo da jornada e foi fazendo aquilo que a gente foi ensinado. Tipo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser isso e aquilo. E na verdade a gente vai só se desconectando de nós mesmos. Então a aula de hoje é a aula onde eu vou explicar para você o que é estado de flow. Só que se você está entrando no vídeo agora e não viu as aulas anteriores, que tem a aula de boas-vindas e tem a aula 1, onde eu peço para você fazer um exercício simples de relembrar o que a sua criança gostava. Você para essa aula agora e volta lá para o vídeo anterior. Depois você vem para cá e assiste, e aí sim tudo vai fazer sentido para você, tá? Na aula anterior, eu pedi para você se reconectar com essa criança. Parar um minuto e lembrar o que a criança gostava. Na aula de hoje, eu vou explicar para você o que é estado de flow, o que é estado de fluxo, que nada mais é do que as atividades que a gente faz no dia a dia, que a gente nem vê o tempo passar. Sabe aquela atividade que você começa a fazer, que é tudo tão prazeroso, que você está tão focado, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o resultado que isso vai lhe levar. É como se você soubesse o começo, meio e fim. E tudo vai se desenrolando de uma forma muito simples, muito fácil, que quando você vê, você já fez isso por horas e nem deu fé que o tempo passou. Isso é estado de flow. Isso é estar no fluxo universal. Delane, por que eu tenho que saber o que é estado de fluxo? E por que eu tenho que saber quais são as atividades que eu faço e que eu consigo estar nesse estado? Porque quando eu estou nessas atividades, eu estou vibrando numa frequência do fluxo universal. Isso quer dizer que eu estou no meu estado de alinhamento, eu estou no meu estado de potência.
E por que isso é importante? Porque na aula anterior eu já expliquei para você, semelhante atrai semelhante. Isso quer dizer que se tudo no universo vibra, e tudo é informação, e tudo é energia, e semelhante atrai semelhante, quer dizer que se eu quero ser ou ter isso, se eu quero manifestar, se o meu plano de alma é viver isso, e eu quero manifestar isso, eu preciso ter uma frequência igual. Eu preciso ser a igual frequência daquilo que eu quero ver manifestado na minha vida. Então, se as coisas que eu quero manifestar estão numa alta frequência, como eu entro nessa alta frequência? Através do meu estado de fluxo, do meu estado de flow. Então, o que isso quer dizer? Lembra que eu perguntei para você na aula passada o que a criança gostava de fazer? Aí o que eu vou pedir para você agora? Observar se você faz as coisas que a criança gostava de fazer. E depois disso eu vou perguntar, e você coloca essas coisas em prática no seu dia a dia? Essas coisas que eu acabei de falar sobre o estado de flow, quais são essas coisas que você faz durante o dia e que você nem vê o tempo passar e que você faz com muita facilidade, que você se sente alegre, que você se sente potente, que você se sente pleno fazendo, que você começa a fazer e é como se tudo fluísse na sua vida? Por exemplo, a minha potência é a comunicação. Quando eu me proponho a fazer um vídeo, às vezes eu tenho que me controlar, porque às vezes os vídeos saem longos demais. Por quê? Porque isso entra no meu estado de flow com tanta facilidade que eu começo a falar, que eu começo a me expressar. E isso para mim é simples, é fácil, é fluido. Então, o que isso quer dizer, Delane? Eu entendi que a minha potência, aquilo que a minha alma veio fazer, está ligada à comunicação. Está ligado àquilo que eu preciso falar. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender que desde nova eu sempre tive essa ligação muito grande com essas questões de espiritualidade, essas questões de alma. Então, isso sempre foi uma coisa que sempre foi me lembrada, né? Mas isso pode não fazer parte da sua criança. A sua criança pode gostar de ensinar. A sua criança poderia gostar, que era o meu caso também. Eu nas minhas brincadeiras de criança, as meninas brincavam de boneca. Eu era menina, mas eu tinha uma escola. Eu lecionava, as bonecas serviam para me dar aula para elas. A maioria das vezes eu nem brincava com boneca. Eu chamava as minhas primas, as minhas amigas, fazia tarefinha, entregava para todo mundo. Então, quando eu comecei a entender o que é que a minha criança gostava, e aí eu entendi que a criança gostava de dar aula, a criança gostava de ensinar, a criança gostava de comunicar. Quando eu entendi o que essa criança gostava de comunicar, de falar, que era sobre esses assuntos de expansão da consciência. A criança entendia que era expansão da consciência? Não, esse é o nome que a gente dá hoje. Mas naquele tempo, meus interesses eram pelas coisas que eram invisíveis. E quando eu entendi que, quando eu vou ter que falar em público, eu com certeza vou me colocar à disposição, porque eu não tenho esse problema de falar com pessoas. Eu não tenho esse problema de comunicação. Quando eu fui vendo as coisas que eu me capacitei ao longo da vida, que eram terapias alternativas, para mim ficou claro, ficou fácil montar o que eu faço hoje. Então, tá entendendo como é fácil você montar o seu GPS, você entender o que é que de fato você quer fazer. E aí você vai dizer, Delane, então, agora você já conseguiu o seu GPS? Não, eu precisava sair de um ponto e chegar em outro. E aí, quando eu chego nesse ponto, a minha alma, ela pega e é como se sintonizasse novamente. Olha, você precisa ir mais longe. Agora é isso. E aí, dentro desse fluxo, eu vou seguindo a minha jornada, seguindo e sentindo aquilo que eu devo fazer. Por exemplo, no vídeo passado eu dei exemplo de uma criança que gostava de desenhar, que fazia quadrados, que desenhava casa, e hoje ela é arquiteta. Então, se ela já se sente bem, se ela já se sente feliz fazendo o que é arquiteta, quer dizer, ela nunca se desconectou daquela criança e ela nunca abriu mão daquilo, ela não precisou abrir mão daquilo, ela foi incentivada naquilo. E hoje, profissionalmente, ela já faz isso. O que ela tem que fazer agora? Ir mais fundo. Até onde essa jornada como arquiteto vai me levar? Que coisas diferentes eu vou construir? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer alguma coisa que seja extraordinária, que seja única? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer coisas que colaborem na vida das pessoas? O que de fato canta a minha alma?
Existem pessoas que querem inventar, que se sentem muito potentes criando algo que nunca foi visto. Existem pessoas que não, que gostam, que querem compartilhar, que querem levar esse aprendizado, que é como eu digo, que criam pontes para que muitos atravessem. Então, qual é a sua posição? Qual é o seu lugar? Quando você entende o que é fluxo e aquilo que te gera bem-estar, você começa a entender qual é essa posição. Delaney, qual é o exercício que eu vou fazer para que eu possa entender isso? Você vai pegar uma agenda, né? Inclusive, a gente está bolando para você que você vai receber aí um planner. Mais na frente a gente vai te entregar esse planner. Você vai começar a fazer esses exercícios agora, numa folha de papel. E mais na frente a gente vai, no momento certo, te entregar esse planner. Por que a gente não entrega agora? Porque senão você já ia começar a fazer o planner. E você vai vendo que isso é um processo de modelagem. Uma coisa vai fazer sentido hoje, depois você vai refazer o mesmo exercício. E aí, quando você for refazendo o mesmo exercício, são outras coisas que vão sendo lembradas, são outras coisas que vão sendo intuídas, são outras coisas, a minha criança gostava era disso, a criança gostava disso. E aí você vai modificando. Então, no exercício de hoje, você vai pegar uma folha de papel e você vai colocar o que eu faço quando eu acordo. Você anota a hora e o que você faz e como você se sente nesse momento. Então, tipo assim, 6 horas da manhã, eu acordo. Qual é a sensação? Eu acordo feliz, agradecendo pela cama que eu tenho? Ou eu já acordo murmurando, ai meu Deus, acordei, vai começar tudo de novo. Eu nem descansei direito, já vou começar de novo. Faz essas anotações. Essas anotações é que vão ser a tua bússola. Então, você vai fazer tudo o que você faz. Quer dizer que eu acordei, eu vou colocar. Escovei o dente, eu vou colocar. Por que isso? Porque às vezes você tá aqui escovando os dentes e você vai se pegar que você não tá nem sabendo o que você tá fazendo. Você tá escovando os dentes, mas a sua mente está pensando. E ela tá pensando o quê? Quais são os níveis de pensamento que você tem pensado? Como é a forma de pensamento que você tem construído e que você tem alimentado a sua alma logo no início do dia. Então, esse exercício é para mostrar para você exatamente aonde você está. Até que vai chegar exercícios, momentos em que você vai dizer assim, olha, quando eu estou correndo, quando eu faço a minha corrida, é como se eu nem visse o tempo passar e eu fico me sentindo uma máquina e é como se eu sentisse que o meu corpo está sendo lubrificado e eu vou correndo e parece que eu vou cansando, mas ao mesmo tempo tem algo que me motive, eu vou mais longe, eu vou me sentindo campeão, eu vou me sentindo vencedor. Eu estou narrando quando eu estou no meu exercício, no meu treino de corrida, tá? Então, observa que isso é estar no estado de flow. E por que a gente vai fazer essa atividade? Pegando tudo que você faz no dia, momento por momento. Inclusive, se, por exemplo, sua atividade for como a minha. Meu dia, às segundas-feiras, é de uma forma. Nas terças-feiras é de outras formas. Você vai ter que fazer isso dia por dia, uma semana, para que você possa observar quais são as atividades que estão lhe levando a estado de fluxo e quantas vezes você faz essas atividades no dia. Por exemplo, a minha segunda-feira, ela não tem muita atividade física. A minha terça-feira, ela já tem. É o dia que eu faço o pilates pela manhã e a corrida à noite. Então, por que eu estou usando esses dois exemplos? Porque são dois exemplos que eu fazia e que eu faço e que eu me percebo dentro do meu estado de fluxo. Então, que outras horas do meu dia eu me vejo em estado de fluxo? Quando eu estou, por exemplo, aqui com você, fazendo esse vídeo, eu me sinto extremamente conectada no momento presente. Eu estou observando tudo que eu estou fazendo. Eu não estou com a minha cabeça em outro momento. A minha única atenção é, será que o vídeo está ficando longo? Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação e se deixar eu vou falar horas. Eu posso fazer uma palestra de 2 horas se eu quiser. Então, o que é que eu tenho que me controlar com relação ao tempo? Porque, de repente, você não está nesse momento e precisa receber a informação o quanto antes. Então, o exercício de hoje é você entender o que é esse estado de flow, colocar tudo que você faz no dia e observar quais são as emoções e os sentimentos que esse fazer gera em você. Vai ficar mais uma observação para quando você estiver fazendo essa atividade. A observação principal é, observa de fato qual é o sentimento e a sensação que você tem ao fazer essa atividade.
Por que eu tô dizendo isso? Você viu que eu disse que eu sinto isso quando eu faço pilates, quando eu faço corrida, mas antes não era assim. Por exemplo, quando eu saía para minha atividade física, que aparentemente é uma atividade ok, check, positiva, emocionalmente não era assim que eu me sentia. Eu detestava ir para academia. Então eu observei dentro desse exercício que eu ia ir à academia. E aí eu observava que eu procrastinava, que eu ficava enrolando a me arrumar, que eu ficava procurando desculpa, oh, meu Deus, podia acontecer alguma coisa, eu não ter que ir. Ficava procurando alguma coisa para me boicotar e não ir. E aí eu parei e pensei, mas por quê? E aí quando eu comecei a perguntar por quê para mim, qual foi a resposta que me veio? Eu não me sentia bem ao fazer academia. Por que, Delane, você não se sentia bem? Eu não me sentia bem porque todas as vezes o que é que me motivava a fazer isso? Era ter uma vida saudável. Só que essa vida saudável, todas as vezes que eu ia me propondo a fazer isso, eu lembrava do tempo em que eu pesava 41 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, eu ficava, oh meu Deus, eu tenho que ir para não voltar a ser aquilo. Não era pelo prazer que me gerava. Então, a sensação era de frustração, era de necessidade, era de escassez, porque se eu não fizesse, eu ia voltar a ser aquela de antigamente. Você nota que a emoção, a frequência era baixa? Então, isso é fundamental de você observar nesse momento. Por quê? De repente você está fazendo uma atividade, por exemplo, na hora do almoço, aí está comendo comida saudável, e você acha que está plena abafando. Só que a emoção por trás disso ai meu Deus, eu estou fazendo regime, ai meu Deus, isso é um saco, ai meu Deus, Então, e a gente trabalha aqui com o quê? Com energia, e energia é informação. Se você está comendo e está mandando essa energia, essa informação e a vida dá mais do mesmo, será que você vai ter o mesmo resultado de que se você estivesse mandando a emoção de que você é grata por aquele alimento, de que todas as células do seu corpo estão sendo nutridas, sabem aproveitar aqueles nutrientes, de que você está comendo uma comida saudável, porque você tem a consciência dessa comida que você come. E tudo isso a gente vai analisando aqui dentro do GPS, porque tudo isso precisa ser modificado, para que você saiba exatamente de onde você está saindo, para onde você quer chegar. Porque a cada momento que você dá um comando aqui no GPS, eu tô saindo daqui e eu quero chegar aqui, e você muda a energia, a frequência energética, é como se você desprogramasse o GPS. E aí vai levar um tempo para que a lei do magnetismo traga você de novo para a rota e eleve a sua frequência e deixe você na igual frequência dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, se fez sentido para você, deixa um like aí, compartilha esse vídeo e já fico te esperando na próxima aula que a gente vai dar continuidade a esse exercício de hoje. Agora fica a dica, termina o exercício antes de pular para a próxima, porque você só consegue fazer o GPS se você fizer todos os exercícios propostos, ok? Então, deixa o teu like aí, eu te espero na próxima aula.